A Casa do Dragão, temporada 2, episódio 1. Estamos de volta aí a esse universo maravilhoso e a série começou com tudo. Olha, esse é o vídeo de análise onde eu abordo o episódio em um texto mais parecido como se fosse um ensaio. Na descrição desse vídeo tem link para o Em Detalhes, no qual eu faço uma expansão do universo. Tem o raio-x, quando eu vou mais ali nos aspectos técnicos, mas esse episódio eu acho que ainda vou fazer vídeos extras. Um sobre a nova abertura e quem sabe outro sobre Sala de Guerra, onde eu vou detalhar aí sim a geopolítica do conflito até aqui. Para não ter nenhuma interrupção, já te peço de cara para se inscrever no canal e também deixar um like. Aqui no comentário fixado tem link para o meu livro, que tá aqui também na tela, que é sobre a primeira temporada da série A Casa do Dragão, e também tem vários outros livros sobre a série no geral. Dê uma olhada lá, confira direitinho, agradeço e vamos lá pro texto sobre o episódio. A segunda temporada começa com o voo de um corvo, ave preta, que no sertão aqui da minha região é, segundo a lenda, símbolo de mau presságio. E isso funciona para a Casa do Dragão, porque a ave anuncia para Jace a morte do seu irmão Luke. O corvo, inclusive, parece que vem voando da primeira temporada para nos conectar com essa nova jornada, mais brutal, cruel, cheia de vingança, ódio e ganância também. É mau presságio que chama. Vemos o Winterfell e ouvimos Cregan Stark falar que dever é sacrifício. Ele ofusca todas as coisas, até o sangue. Referia-se, obviamente, ao novo membro da família Stark indo para a patrulha da noite, mas também aos principais temas do episódio, dever e sacrifício. O sorteado para a patrulha parece consciente do peso do seu destino, ele não tá nada feliz. Afinal, ele tá prestes a sacrificar a sua liberdade, porque dever é obrigação e por isso também uma prisão. Das piores, porque é uma prisão sem barras. A liberdade existe, mas para cumprir a missão e só. Essa ave que começou rasgando o céu do norte é o Assum Preto da música de Luiz Gonzaga. Uma ave livre, mas cega, e por isso não pode ver o céu. Não pode aproveitar a sua liberdade. Assim como Assum Preto, veremos a história de Rhaenyra presa a uma coroa, uma prisão também sem grades. Veremos Rhaenyra cega pela raiva de ter perdido o filho e detida ao dever deixado pelo pai. Veremos a sua maturidade como mãe e como rainha. Mas não pode mais para a Baixada das Pulgas, como fazia quando era jovem, uma jovem aventureira. Que não cabe mais, não funciona mais aqui. Agora a sua missão é com o reino e com as suas convicções. Cregan Stark, carregando a espada que será de Ned Stark a gelo, mostra como essa história é cíclica. Cruelmente cíclica, eu diria. A sua espada já foi e um dia será de outro governante. Todos terão a mesma missão, manter a muralha e lutar contra o oculto. Tanto que, apesar do reino estar em uma guerra civil, Cregan sabe que seu lugar não é entre Targaryen, Hightower e dragões. Ele até desdenha, com cuidado, dos bichos gigantes. Seu destino é lutar contra o que poucos acreditam que pode acontecer a qualquer momento. Ele luta contra a morte. E nessa luta é preciso esperar. Ele sabe disso, porque não se luta contra a morte buscando a morte. Portanto, não se busca a guerra. Guerra e morte são sinônimos. O Jace entende isso segundos depois, quando a mensagem chega do Corvo. Maus presságios é o nome disso. Cregan é inabalável no que pode oferecer para a guerra alheia, porque ele sabe o seu lugar. Coisa que muitos durante o episódio vão parecer que não entendem. O poder está em vários lugares. A coroa está completamente fragmentada. Não só ela. O acontecimento final da primeira temporada gerou vários destroços que cada um tenta colher. Preste atenção. Rhaenyra busca os restos do filho, enquanto Alicent e Otto tentam consolidar a sua parte da coroa. Aegon definitivamente não sabe o que fazer com esse grande fragmento que herdou e está na sua cabeça. Daemon e Aemond, eles são pedaços distantes de uma personalidade só. E até Corlys, ele se contenta com restos do que um dia foi um sonho, no caso, o presente do seu herdeiro. Rhaenys, esperta, não se deixa ser parte da vingança alheia, precisa seguir do seu jeito e ponderando as opções. Em uma das sequências mais bonitas do episódio, Rhaenyra e Alicent também se mostram destroços do que um dia foi uma amizade. Agora são opostos, uma apaga o fogo, a outra alimenta mais ainda. O episódio traça muitos paralelismos, muitos espelhamentos, tanto dentro do seu contexto, quanto em comparação até o primeiro episódio da primeira temporada. Por exemplo, Aegon prova do mesmo sabor que Viserys lá na primeira reunião da série. Ele tá aprendendo sobre as dificuldades de um rei fazer apenas o que quer, não
pode. Enquanto todo mundo falava de política, vamos lembrar, Viserys ele só queria saber do festival que se aproximava. Com Aegon não é diferente. Ele brinca com Tyland, o mestre da moeda, e prefere se divertir com o filho do que raciocinar sobre as obrigações da coroa. Acha que vai resolver tudo a qualquer momento. Essa é a visão dele. Os caprichos do poder são muito interessantes, né? É como se o poder, ele procurasse primeiro quem não sabe o que fazer com ele. Como se jamais ele quisesse ser dominado, mas sempre dominar. O poder exerce poder até sobre quem o tem. Larys age muito bem por entender a minúcia disso. Otto é o contrário, porque nesse caso, ele não aceita que não tem poder. E esse é o tipo de pessoa que o poder mais adora ignorar. Aegon não percebe que a metade da coroa que ele tem precisa ser consolidada. Ele já pensa no futuro, pensa na sua alcunha de rei, o magnânimo, o generoso. A gente escuta isso quando os assassinos passam por perto enquanto ele tá lá no Salão do Trono. Ele pensa inclusive sobre a sucessão, já achando que precisa preparar Jaehaerys como seu herdeiro. A imagem dele lhe parece mais importante do que os deveres que tem na sua mão, à sua disposição. Inclusive definir como será aquela guerra que se agiganta. Não entendeu ainda que só as baforadas de seus dragões não vai resolver aquilo tudo. Não vai. Tem política, tem conversa, tem conchavo, tem muita coisa pra fazer. Essa situação de Aegon gera um embate com os demais presentes que parecem entender o clima daquele contexto, mas gera embate sobretudo com a sua mãe e o seu avô, que ele mal chama de avô, tratando-o formalmente em tom de deboche. Isso vai casar com o assunto do começo do episódio sobre a Patrulha da Noite e o peso do dever. Na Sala do Trono, nas audiências públicas, Aegon se coloca como um populista. Entretanto, não é isso que o poder precisa naquele momento para ser ratificado. Ele precisa vencer a guerra que vem por aí, precisa de estratégia bélica e política. É isso que ele precisa. Aegon não parece querer oferecer isso. Como não há uma guerra sequer em que o povo, os plebeus, não saiam perdendo, não tem como ele ser populista e fazer essa disputa ao mesmo tempo. Não tem como, é diametralmente oposto. É preciso sacrificar a imagem que quer construir a favor do dever que está lá. Só que Aegon ignora isso. Mas é sagaz, apesar de imaturo ao mesmo tempo. Ele prefere confrontar o avô como se fosse o seu inimigo. E isso é um prato cheio para Larys Strong. Aegon abre flancos para os seus piores inimigos, aqueles que se passam de amigos. Larys entra em campo. Com 2 toques na bola, muda completamente o jogo. Primeiro na saída do Pequeno Conselho quando fala com Alicent e cria uma paranoia de desconfiança na cabeça dela. Depois na saída da Sala do Trono, quando plantam uma ideia na cabeça do jovem rei, falando exatamente o que ele quer ouvir, mas não o que ele precisa ouvir. Larys faz isso, né? Tanto para conquistar coisas ruins como para conquistar coisas boas, fala exatamente o que as pessoas não necessariamente precisam e nem querem ouvir, mas aquilo que de fato vai entrar e marcar na cabeça delas, como marcou na cabeça de Alicent. Lembremos, esse é o jeito do Larys sobreviver naquele covil, ser ardiloso, ter todos em suas mãos, fazer o que os poderosos não têm coragem de fazer. É isso que o Larys é. Sem isso, ele é só chacota, o cara do pé torto. Tanto que quando chama o rei para conversar, um dos companheiros da majestade fica olhando de maneira debochada pro pé do mestre dos sussurros. Alicent, ela já vinha maturando desconfianças, e a ideia que o Larys cria na cabeça dela vira paranoia. Larys informa que matou todas as criadas, coisa que Alicent consente e cria um novo time de criadas. Vamos lembrar que Alicent consentiu com isso? Pois bem, ela consentiu porque ela usa o mestre dos sussurros para não sujar suas mãos. Mas quando tá sozinha ela vai ter que sujar, porque ela vai ter que se limpar, já que ela não confia naquelas pessoas. Que jogada do Larys, porque é como se ele se fizesse presente mesmo ausente. Ele tá ali, pairando no imaginário. Ao mandar as criadas saírem da sala do banho, é o sinal de que ela, a Alicent, não confia no próprio aliado. E para ele, a certeza que é temido. Tudo que um manipulador mais deseja, ser temido. Alicent é curiosa, né? Ao mesmo tempo que ela entende que a guerra é inevitável, como fala ali pro seu pai numa reunião privada, ela também não quer o sangue de Rhaenyra. Isto é, assim como na sua relação com Larys, ela não quer chegar nas vias de fato. Ela quer tudo, né? Ela quer os dois lados. Não dá, não tá vendo que não dá? Ela quer guerra e quer paz ao mesmo tempo. Não funciona. Tanto que quando fala com Otto sobre o plano de dominar Aegon, até que ele se canse das supostas benesses da coroa, mostra como há uma ideia muito bem traçada na sua cabeça, só que ela tá sozinha e pior, tá sendo boicotada e fica ansiosa sem conseguir agir, né?
Só o homem com quem dorme atesta por ela na reunião do conselho, que é quando Criston Cole fala que, o rei, você não pode ir, minha majestade, meu senhor, não sei o quê. Ele não tá falando pro rei, tá? Ele nem queria falar aquilo, ele tá falando por causa da Alicent. Ela tá numa encruzilhada tão grande, né, numa posição tão enfraquecida, porque o pai inclusive foge dela. Pelo menos é o que aparenta a cena do belíssimo diálogo entre os dois. Mas cá entre nós, tá? Não conta pra ela, é só entre a gente. Otto, ele não vê mais a utilidade que um dia viu na filha, que era chegar perto do Viserys. Hoje a utilidade tá em Aegon. Por isso todas as forças do velho Otto estão voltadas pro neto. Otto é, e cada vez mais se demonstra assim, um grande parasita. Só que ele é daqueles que arrancam tudo. Larys é mais simbiótico. Permite que suas vítimas continuem vivendo quase que normalmente. Quase. Mas uma coisa é fato. A matriarca dos Verdes está muito mais madura, sobretudo politicamente. Por exemplo, quando sabe que precisa dar cabo daquela reunião, aquela reunião do conselho precisa andar, ela não confronta o filho. Ela prefere expor Tyland. Ela diz que a reunião do conselho precisa continuar, joga a culpa no mestre da moeda, não ofende o filho e consegue fazer aquilo acontecer, digamos assim, do seu jeito. Tyland até reconhece. Ora, noutros tempos, a Alicent ela fecharia a cara, cavucaria as unhas, como ela ficava, e sairia do local como se tivesse sido ofendida. Hoje é muito claro como ela entende perfeitamente bem os caprichos de homens e também dos poderes que ficam rondando esses homens. A sua paranoia também vem daí. Por isso que o Larys conseguiu colocar a paranoia tão precisamente na sua cabeça. Enquanto Alicent, como ela mesma falou, busca que Rhaenyra se ajoelhe e Aegon governe em paz, o mesmo a gente não pode dizer nem de Aemond nem de Daemon. De um lado, Aemond entra na reunião do conselho causando, assim como o Daemon fez lá na primeira reunião da primeira temporada, lembra? Ambos são segundos filhos que, como manda a sina desse mundo escrito pelo George Martin, por não estarem na linha direta da sucessão, só uma coisa lhes resta: bagunçar o tabuleiro. Vai que desse caos sobra uma lasca da coroa pra eles. Daemon sempre foi assim, migalha os poderes que sobram, vive de disputas e de provar que pode ser o que o rei não pode ser, tantas outras coisas, enfim. Aemond se mostra igual. Ele fala pro irmão apenas o que soa como música aos seus ouvidos. Ataca ali, ataca acolá, tosta alguns ali com o dragão e assim vai conquistando seu espaço. Aemond, ele não entra em embate com o irmão, nem com ninguém se a gente pensar bem. O que ele pensa, ele não usa em público. Suas opiniões são por privado. Ele acha a mãe fraca por não querer uma guerra brutal, mas só fala em confidência, não fala diretamente para ela. O jovem demonstra convicção nas suas ideias como se soubesse que precisarão delas logo logo, por isso mantém a calma. Ele tá na posição que sempre quis estar. A guerra tá bem aí, e ele também. Aemond parece até sensato no que fala, quase que me convence. Parece mais maduro do que o irmão, do que o Aegon, do que o rei, mostrando mais uma vez que os segundos filhos precisam atuar justamente onde os primeiros não conseguem. Esse é o lance. Tem mais paralelos, tá? Aemond usa o irmão e Daemon usa a esposa. Cada um utiliza um lado da coroa. Aemond, eu já falei como, e o Daemon, ele usa o luto da rainha para vender a sua vingança. É verdade que o papo ele não cola muito ali com a Rhaenys, né? A rainha que nunca foi mantém-se decidida e não se submete, nem ela, nem o seu dragão, a uma luta desorganizada, também pudera. Ela sabe o que tem a perder justamente por já ter perdido algumas vezes. E a Rhaenys é uma personagem que tá num ponto muito curioso. Naturalmente, ela se compadece duas vezes por Rhaenyra. Vamos organizar. Ela é uma mulher igualmente retirada da sucessão justamente por ser uma mulher e também perdeu 2 entes queridos. A questão que fica é, ser comedida demais em um cenário como esse que já está se desenhando assim, será que também não tem os seus perigos? Rhaenys fala que Daemon não é rei, que esse posto é de Rhaenyra, joga na cara dele. Essa é a maior dor do Daemon, né? É impressionante. Mas ele teima em querer agir como tal. Ele teima. E repito, é mais se aproveitando da situação para colocar o seu ímpeto em jogo do que qualquer outra coisa baseada em sensatez. E por admirar esse lado do seu inimigo, eu tenho muita curiosidade em como o Aemond vai se comportar nessa nova fase depois do evento Sangue e Queijo lá do final do episódio. Muita curiosidade. Já comecei a falar um pouco sobre o melhor momento do episódio, que é quando Rhaenyra e Alicent dividem uma sequência inteira com as suas cenas intercaladas pela montagem. O episódio indica que elas são complementares. Essa é a única vez que núcleos distantes
montam e compõem a mesma sequência sem estar interrompendo, sem estar blocando. Elas é como se estivessem juntas. Então o episódio indica que elas são complementares, que estão vivendo para consolidar uma posição, só que antes disso, especificamente a Rhaenyra, ela precisa lidar com seus próprios problemas. Como se despedir do filho, por exemplo. Alicent, mesmo relutante nessa cena, nessa sequência maravilhosa, acende uma vela para Lucerys. Rhaenyra coloca as roupas do filho na pira e aumenta o fogo na mesma hora. Ou seja, o fogo que Alicent acendeu, Rhaenyra alimenta mais ainda. A Alicent apaga o fósforo em seguida. É o descompasso entre as duas, a falta de comunicação que já vem tem um tempo. Elas estão interligadas por uma história, mas muito distantes em objetivos. De novo, elas são complementares, opostos complementares. E tenho dúvidas se esse sopro de Alicent também não é apenas um sopro antes de ambas estarem mais distantes ainda, mais rompidas ainda. A rainha de Dragonstone tá tão reclusa que sequer permite que a gente se aproxime lá no começo do episódio. A gente só vê ela de longe. Só sabemos o que ela tá pensando quando todos os outros sabem. A gente não tem, pelo menos nesse episódio, privilégios com Rhaenyra, com a nossa protagonista, uma das. Mesmo machucada, diferente de Alicent e Otto, a relação dela com Jace, seu filho, ainda existe como mãe e filha. Como é bom notar isso, cara. Jace tenta manter uma pose de forte ao avisar que conseguiu 2.000 homens do norte e conseguiu também o apoio do vale, mas ela ignora esses papos de guerra e permite que o filho chore no seu ombro. Diferente lá dos outros pais, ela ainda quer o filho justamente por ser seu filho, não necessariamente por ser herdeiro ou seja lá o que for, por ser o seu filho e ponto. Na sala do conselho, diferente de Aegon, ela tem a moral e mostra. Fala 2 frases e todos abaixam a cabeça. Porque como disse Tywin em um dia lá em Game of Thrones, o verdadeiro rei não precisa dizer que é rei. Ele só é e pronto. Rhaenyra, para aqueles ali, é a verdadeira rainha, legítima. Nada tira sua legitimidade para os seus. Nada. Incontestável. Não sei se eu posso dizer a mesma coisa sobre o Aegon. Porque ela todos apenas respeitam e executam. Quer dizer, Daemon executa, mas do jeito dele, né? Mas a cabeça baixa de todo mundo, e ela negando falar sozinha com Daemon, diz que ali, aquela rainha não será controlada. Começamos o episódio nas costas de um corvo. Terminamos o episódio no caminho dos ratos. Daemon coloca o seu plano em jogo com a ajuda de antigos aliados. O episódio inclusive vinha dando flertes de falar sobre o papel dos plebeus naquilo tudo, naquele grande teatro. E agora sacramenta esse papel mostrando que as ações dos despercebidos podem resultar em grandes consequências, justamente porque, assim como os ratos, ninguém liga pra eles. São apenas trabalhadores que você passa e não dá bom dia, boa tarde ou boa noite. Sequer sabe os nomes. São sangue e queijo, apenas apelidos, e olhe lá. A direção constrói uma sequência final como se fosse um jogo de videogame. Tem encruzilhada, tem câmera em terceira pessoa, tem vozerios que complementam a grande história. Dá vontade de parar e ficar ouvindo, mas a missão prossegue, parece que tem um timer lá em cima. Enquanto o Aegon debate sobre a sua imagem, sobre o futuro e sobre as irrelevâncias para aquele momento, a verdadeira história acontece debaixo do seu nariz e ele nem vê. O cuidado com os detalhes torna essa sequência muito sensível. A atmosfera criada é quase de terror. A direção trabalha a chuva para esconder os sons do castelo. Já havia trabalhado a antecipação ao mostrar os caçadores de ratos na reunião do pequeno conselho um pouco antes de começar. Falou através de Alicent sobre a questão da paranoia para com os criados. Antecipou através dos presságios de Helena o que poderia estar por acontecer. Tava tudo lá. E de fato acontece. A decisão de não tornar essa cena gráfica é precisa. A direção usa o som para sentirmos a crueldade da coisa, e é mais do que o suficiente, diga-se de passagem. Um filho por um filho, e assim a linha sucessória de Aegon é cortada. Ainda que o objetivo fosse matar Aemond, o tiro sai pela culatra, mas não deixa de sair bem para as pretensões de quem quer o caos. Daemon, no caso. Aemond também. Se você pensar bem, isso acelera as coisas. Matar Aemond seria de fato um olho por olho. Mas Jaehaerys é ir muito além. Eu, inclusive, tava nem tão bem quisto assim. Jaehaerys não, né? Era o futuro. Esse acontecimento desse jeito pede que os indecisos se decidam, como Alicent, e que os bravateiros ajam, como Aegon.
A guerra bate à porta de Alicent e Aegon, assim como fez com Rhaenyra. Se Rhaenyra estava cega de ódio pela perda do filho, agora é a vez de Aegon, Helaena e Alicent. Assum Preto chegou a King's Landing. Na música de Luiz Gonzaga, pela qual eu iniciei esse texto, tem uma reviravolta lá na estrofe final. O eu lírico da letra fala pro pássaro preto que, assim como a ave, também tá preso, mesmo não estando em uma gaiola. Ele perdeu seu amor e por isso de pouco adianta viver, de pouco adianta a liberdade que tem. Aegon, Helaena e Alicent têm a liberdade e os prazeres que a coroa proporciona. Não precisam lidar com ratos, por exemplo. Mas será que podem viver em paz, como a Alicent quer? A coroa custa caro, custa viver sorto, mas sem poder voar. 1000 vezes acima de uma gaiola desde que o céu pudesse olhar. Não tem mais tanto céu para Alicent, assim como já não tinha para Rhaenyra. A Alicent, que mandava cartas e acendia velas de prece, acho que não cabe mais. Agora ela tá cega também. Cega por Rhaenyra, que não é Assum, mas veste o preto. As duas finalmente se reencontram mesmo distantes, e lhes resta cantar de dor, tal como a ave preta, que não pode mais ver o céu. E por isso, também não pode voar.